E se contar histórias fosse uma forma de se manter viva? Não metaforicamente, literalmente. Essa é a essência de As Mil e Uma Noites, um livro que não nasceu como literatura infantil, não nasceu como fantasia leve e nunca foi apenas entretenimento. Ele nasceu do medo, da vingança, da maldade e da inteligência de uma mulher. Mas afinal, quem foi Sherazade? De onde surgiram essas histórias? E por que os gênios, os djinns, ocupam um papel tão central nelas? Vamos responder. Uma história por vez. Tudo começa com uma pergunta cruel. E se você deixasse de acreditar no amor? O rei Shahryar, traído pela esposa, decide que nenhuma mulher é digna de confiança. A sua solução? Casar-se todas as noites e dar fim à esposa ao amanhecer. Um ciclo sombrio, repetido noite após noite, até que surge Sherazade. E aqui vem a pergunta fundamental. Por que Sherazade aceita se casar com um homem que executa todas as suas esposas? Porque ela tem um plano. Na primeira noite, ela começa a contar uma história, mas não a termina. O rei, curioso, poupa sua vida até o dia seguinte para ouvir o final. Na noite seguinte, ela continua e novamente interrompe no momento exato. Assim nasce o ritual. Uma história por noite, 1001 noites, 1001 vidas adiadas. E então a pergunta muda. O que é mais poderoso? A crueldade ou a narrativa? A resposta é clara: Shahryar não encerrar mais vidas. Ele escuta com curiosidade e atenção, mas Sherazade não é apenas uma contadora de histórias. Ela é culta, estrategista, leitora de filosofia, poesia, ciência e mitos. E aqui surge outra pergunta: por que as histórias de Sherazade falam tanto de traição, poder, monstros e punição? Porque ela está educando o rei. Cada conto funciona como um espelho. Cada história ensina empatia, consequência, justiça, humanidade. Sherazade não confronta o rei com acusações diretas. Ela o transforma pelo imaginário. Mas afinal, As Mil e Uma Noites foi escrito por uma única pessoa? Não, essa é uma das obras mais fragmentadas e misteriosas da história da literatura. Ela surgiu a partir de tradições persas, narrativas indianas, lendas árabes e histórias egípcias, transmitidas oralmente durante séculos antes de serem compiladas por escribas anônimos. E por que existem tantas versões diferentes? Porque o livro nunca foi fechado. Cada cultura acrescentava as suas próprias histórias. Cada época moldava os contos aos seus próprios medos. Mas por que exatamente 1001 noites? Porque na tradição oriental, 1000 significa infinito. E a mais, representa aquilo que nunca termina. As histórias continuam, mesmo depois da última página. Agora, a pergunta inevitável: o que são os gênios em As Mil e Uma Noites? Eles não são fadas, nem seres bonzinhos que realizam desejos. Os djinns, segundo a tradição islâmica, são feitos de fogo sem fumaça. São mais antigos que os humanos e são dotados de livre arbítrio. Ou seja, eles podem escolher ser bons ou cruéis. Por isso, os gênios nas histórias enganam, punem, distorcem desejos e testam a moral humana. O problema nunca é o desejo, é quem o faz. E por quê? Outra pergunta inquietante. Por que os gênios sempre aparecem presos em lâmpadas, garrafas ou anéis? Porque eles representam forças incontroláveis.
Prendê-los simboliza a tentativa humana de dominar o destino, controlar o caos, negociar com o impossível. Mas as histórias sempre avisam: aquilo que você aprisiona cobra um preço. Agora, uma das teorias mais perturbadoras: e se Sherazade nunca tivesse existido? Alguns estudiosos defendem que ela é uma figura simbólica. A própria tradição oral, a voz feminina silenciada, a sobrevivência pela palavra. E outra teoria, ainda mais sombria: e se Sherazade também estivesse contando histórias para si mesma? Para não enlouquecer, para não se tornar apenas mais uma vítima. As Mil e Uma Noites não fala apenas de magia. Ela pergunta o tempo todo: quem tem poder? Quem controla a narrativa? Quem decide quem vive e quem não? E responde: quem conta a história controla o mundo. Sherazade não salvou apenas a própria vida. Ela provou que histórias podem interromper o mal, domar monstros e transformar reis em homens. E talvez seja por isso que, até hoje, essas histórias nunca tenham realmente terminado. Sherazade não apenas sobreviveu, ela nos deixou um legado de 1001 histórias, cheias de magia, aventura e lições profundas. Entre essas histórias estão contos que você certamente conhece: Aladdin e a Lâmpada Mágica, onde desejos revelam consequências inesperadas. Ali Baba e os 40 Ladrões, onde inteligência e coragem desafiam o destino. As viagens de Sinbad repletas de monstros, mares tempestuosos e mundos fantásticos. E muitos outros segredos que atravessaram séculos, de geração em geração. Mas será que você conhece o verdadeiro significado por trás desses contos? E os gênios, monstros e testes de moral que Sherazade cuidadosamente escolhia para ensinar o rei Shahryar? No próximo vídeo, vamos mergulhar fundo nos contos mais famosos e mais sombrios de Sherazade, revelando mistérios, perigos e lições que você nunca imaginou. Inscreva-se, ative o sininho e venha descobrir o que cada história realmente quer nos dizer.